O Rio Grande do Sul tem registrado nos últimos dias um grande volume de chuvas, o que causou a morte e o desaparecimento de muitas pessoas até agora. Um grande número de pessoas também tiveram seus lares afetados e, por isso, estão alojadas em abrigos temporários. Será que estes acontecimentos podem influenciar os nossos sonhos? Será que mesmo pessoas de outros estados, por exemplo, podem ter sonhos envolvendo essa tragédia? Meu nome é Albin, sou terapeuta onírico e neste vídeo nós vamos procurar entender como e por que isso acontece, mas depois da vinheta. Todos os dias aqui no canal eu recebo dezenas de sonhos para interpretação, às vezes até centenas. Nos últimos dias eu tenho recebido uma série de sonhos e na hora de interpretá-los, todos estão ligados a estes acontecimentos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu moro aqui também. Nos últimos dias, o estado tem passado por uma tragédia, onde a vida de muitas pessoas foram ceifadas, em razão das enchentes, das fortes chuvas que têm se abatido aqui. Muitas pessoas tiveram seus lares afetados, casas arrastadas pela força da enxurrada. Estão em abrigos temporários hoje. E esses sonhos que eu tenho recebido aqui no canal, eles são de pessoas que não moram aqui no Rio Grande do Sul. Eles moram em outras localidades, outros estados. E mesmo assim, esses sonhos envolvem estes acontecimentos aqui neste estado, em razão destas chuvas que estão acontecendo aqui, dessas cheias, dessas tragédias. A pergunta é, e o que as pessoas têm ficado com dúvida é, mas eu não moro aí, eu não tenho parente aí. Por que essa ligação? Por que eu tenho sonhado com isso? É o que nós vamos procurar entender neste vídeo hoje. Mas, para isso, nós precisamos ter a seguinte informação. Existe o plano espiritual e existe a matéria. A matéria é onde nós vivemos, é o nosso mundo, é o mundo físico. O plano espiritual, ele é composto de energia. Nós não conseguimos ver, mas nós conseguimos sentir. O que acontece? Que tudo que acontece aqui na matéria pode influenciar o plano espiritual. E também alguns acontecimentos no plano espiritual podem causar interferência aqui na matéria. Então, tudo que em termos de energia que são produzidos aqui na matéria pode chegar no plano espiritual e influenciar o plano espiritual. Muitas pessoas pensam que o plano espiritual é só composto, por exemplo, de espíritos. Faça de conta que cada bolinha dessa, cada circunferência dessa, sejam espíritos que ali habitam. São centenas de milhares. Mas não é só espíritos, e espíritos precisam entender também que é feito de energia. Mas não é só espíritos que existe o que é composto o plano espiritual.
emoções, sentimentos, sensações que são produzidas aqui na matéria também compõem o plano espiritual. Então vamos marcar aqui, ó, sentimentos, sensações, tudo que nós produzimos aqui e que é composto de energia, ele pode ir para o plano espiritual. Então, quando nós falamos de sentimentos, de emoções, de sensações, esqueci de marcar emoções aqui, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando, por exemplo, de medo, nós estamos falando de tristeza, nós estamos falando de angústia, nós estamos falando de ansiedade, nós estamos falando também de alegria, nós estamos falando de amor e muitos outros sentimentos, sensações e emoções, tá? Então, tudo isso que nós produzimos aqui, ó, ele interfere no plano espiritual. Assim também como o plano espiritual interfere no nosso mundo, aqui na matéria, tá? A matéria, o nosso planeta, o nosso mundo, tá? É aqui na matéria. Quando nós vamos dormir, muitos dos nossos sonhos são conectados ao plano espiritual. Isso aqui é importante entender. Por isso que até o nome do canal é Sonhos e Espiritualidade, porque não há como compreender o mundo dos sonhos sem falarmos do espiritual. Grande parte dos nossos sonhos refletem nosso estado psíquico, ou seja, como estamos no momento, se estamos tristes, angustiados, nervosos, alegres, eufóricos, se estamos com medo. Isso pode refletir em nossos sonhos, mas vai além. Alguns dos nossos sonhos, nós podemos acessar o plano espiritual. Então, vou fazer aqui, ó. Faça de conta que esse aqui é você, dormindo. Vamos fazer uma cama aqui, tá? Você está dormindo no teu quarto. Alguns sonhos que você tem, você pode se conectar aqui, ó, no plano espiritual. É uma conexão. Você pode se perguntar, isso acontece com todo mundo? Com todo mundo, tá? Todos os seres humanos têm essa capacidade de se conectar com o plano espiritual. Só entendo que não vai ser todos os sonhos, mas alguns sonhos sim. E nos conectando ao plano espiritual, nós podemos ter acesso ao que está ocorrendo aqui no momento. E não só isso. Não vai ser só você numa noite que vai estar conectada ou conectado ao plano espiritual. Muitas outras pessoas no mundo inteiro que vão estar dormindo também vão estar conectados ali. Então, nós vamos ter espíritos que compõem o plano espiritual, nós vamos ter sentimentos, sensações, emoções, e nós vamos ter um monte de turista lá no plano espiritual, que somos nós quando estamos dormindo. E nós podemos nos conectar uns aos outros, a esses espíritos que lá se encontram, a esses sentimentos, a essas emoções. Ou seja, existe uma conexão nossa com o plano espiritual enquanto estamos dormindo, e existe uma conexão do plano espiritual com a matéria. Então, sabe aquela frase que você já ouviu muitas vezes? Tudo está conectado, e realmente tudo está conectado.
O nosso mundo está conectado ao plano espiritual. Nós estamos conectados ao plano espiritual. E através do plano espiritual, nós estamos conectados uns aos outros. Sabendo disso, nós precisamos entender agora, lembra que eu falei aqui que os nossos sentimentos, nossas sensações e nossas emoções podem influenciar o plano espiritual? Isso vai tudo para lá. E às vezes, alguns acontecimentos aqui no nosso mundo, na matéria, como tragédias que afetam muitas pessoas ao mesmo tempo, tragédias que afetam muitas pessoas ao mesmo tempo, como esta que está ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul neste momento. O estado inteiro quase está passando por essa calamidade. São muitas pessoas, são muitas vidas ceifadas, são muitas pessoas desalojadas. Então imagina a quantidade de energia proveniente dessa tragédia. Não só os espíritos, mas também sentimentos, sensações e emoções. Então, tragédias que afetam muitas pessoas podem causar uma interferência muito grande no plano espiritual. Deixa eu pintar aqui de vermelho. Isso aqui é uma interferência provocada por uma tragédia envolvendo muitas pessoas. Essa mancha vermelha, que é essa interferência, resultado de uma tragédia aqui do nosso plano, é lá no plano espiritual. E nós daí, quando vamos dormir, lembra? Nós temos uma conexão com o plano espiritual, alguns sonhos nossos podem nos conectar com o plano espiritual. Tudo que acontece lá pode então nos afetar em razão dessa conexão. Nós podemos sentir isso aqui. Nós podemos sentir essa interferência aqui. Opa, tem alguma coisa errada ali no plano espiritual. Isso não é normal. Tem alguns sentimentos, algumas sensações, alguns espíritos ali que não é normal. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa acontecendo na matéria que está influenciando o plano espiritual e as pessoas, por consequência, durante o seu repouso, através dos seus sonhos, se conectando aqui, podem sentir isso. E é por essa razão que mesmo você não morando no Rio Grande do Sul, mesmo você não morando aqui no sul do país, você pode sentir essa tragédia. Você pode vivenciar essa tragédia, tudo o que está acontecendo aqui. Por quê? Por causa da conexão com o plano espiritual e, por consequência, a conexão com as pessoas que estão sendo afetadas diretamente aqui. É por essa razão que pessoas que nem têm parentes aqui, ou mesmo que moram em outros países até, podem sonhar com a tragédia do Rio Grande do Sul envolvendo as chuvas, as enchentes, as inundações, as mortes, os desencarnes, tudo o que está ocorrendo aqui no momento. O que vocês precisam guardar disso aqui é o seguinte, que o que acontece no nosso mundo interfere no plano espiritual. Assim como o que acontece no plano espiritual pode interferir em nosso mundo. Nós estamos ligados, conectados, tá? Eu falei para vocês que nesses últimos dias, muitos dos sonhos que eu tenho recebido aqui no canal envolve a tragédia do Rio Grande do Sul, tá? Na hora de interpretar esses sonhos, todos os significados, todas as interpretações levam aqui os elementos que aparecem,
os sentimentos, as sensações, o que está ocorrendo. Como são esses sonhos? O primeiro deles, vou marcar aqui, ó, o primeiro deles são sonhos premonitórios. O que são sonhos premonitórios? São aqueles sonhos que nós temos com relação a algo que vai acontecer ainda. Então, antes da tragédia, antes das chuvas aqui no sul, pessoas tiveram sonhos envolvendo o quê? Inundações, casas sendo arrastadas pela água, rio turbulento, cheias, água invadindo cidades. Eu coloquei até uma postagem na aba aqui do canal, na Comunidades, pedindo que pessoas que tiveram sonhos envolvendo inundações antes da tragédia aqui do Rio Grande do Sul, que comentassem lá. E algumas pessoas foram lá e relataram. Antes de acontecer isso, realmente eu sonhei com chuva forte, com inundação, com casa alagada. Então esses sonhos começaram a acontecer, na verdade, antes da tragédia. São os chamados sonhos premonitórios. Eles aconteceram em razão disso aqui, ó. Porque muitos, quando tiveram um sonho, e esse sonho foi um sonho espiritual, como costumam dizer, na verdade, o termo mais correto é um sonho envolvendo um desdobramento. Chamam de viagem astral, projeção de consciência, projeção da alma, experiência fora do corpo enquanto estamos dormindo. Na hora de se conectar aqui, eles sentiram que tinha alguma coisa que estava errada, ou que estava para acontecer, ou que estava acontecendo. Então eles conseguiram ver parte da tragédia, do que ainda iriam acontecer. Você pode perguntar, isso acontece só com pessoas que têm uma sensibilidade maior ao mundo espiritual, médiuns? Não, com todo mundo. Com todo mundo. Muitas pessoas tiveram sonhos premonitórios envolvendo o que iria acontecer aqui no Rio Grande do Sul com relação às chuvas. Passado alguns dias e a tragédia já acontecendo, tá? Porque vem de alguns dias tudo que está acontecendo aqui. Então, muitas pessoas tiveram sonhos envolvendo o socorro das vítimas. Isso aqui é bem interessante, porque pessoas tiveram sonhos envolvendo, por exemplo, aeronaves, helicópteros, tá? Chegando em algumas casas. Pessoas tiveram sonhos de um grande número da população, por exemplo, em escolas, ou próximo a escolas, em abrigos. Eu tô tentando puxar na memória aqui esses últimos sonhos que eu recebi. Teve alguns sonhos que foram impressionantes. São pessoas que não moram aqui no Rio Grande do Sul, então não estavam acompanhando tão de perto assim o que estava acontecendo. Mas, por exemplo, quando a água começou a subir muito rápido na capital aqui do estado, em Porto Alegre, as autoridades começaram a fazer barreira de contenção, colocando placas e sacos de areia para tentar impedir que a água invadisse, entrasse para as cidades. Acabou não dando certo, porque choveu muito de madrugada, tempestade, ventos fortes e estourou essa barreira. E teve sonhos envolvendo pessoas colocando sacos de areia, tempestades envolvendo esses sacos de areia. Alguns sonhos muito detalhados exatamente o que estava acontecendo aqui, sem elas saberem, sem essas pessoas terem essas informações. Pessoas esperando, por exemplo, a chegada do socorro. Então nós temos já dois tipos de sonhos que envolveram
envolvem essa tragédia. Os sonhos premonitórios foram aqueles que aconteceram antes de tudo isso aqui. São aqueles sonhos envolvendo o socorro das vítimas, os abrigos. Alguns sonhos envolveram, por exemplo, pessoas numa escola, pessoas em abrigos, escolhendo roupas. Nós temos visto isso muito agora, que os alimentos, roupas de doações do Brasil inteiro chegando nesses abrigos, nessas escolas, e as pessoas ali escolhendo, tirando o que é para a família delas. Tiveram sonhos assim, foram relatados aqui no canal. Mas não é só isso. Lembra que eu falei para vocês que o plano espiritual também interfere aqui na matéria? Exatamente. Alguns desses sonhos que as pessoas tiveram e estão tendo, ainda estão tendo, tá? Por isso que eu estou gravando o vídeo, foram a respeito do desencarne de espíritos. Envolvendo espíritos de pessoas que perderam a vida na tragédia. E aqui é meio complicado falar assim, porque nesses sonhos, esses espíritos eles estavam perdidos, desorientados, nervosos, até com raiva, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns desses sonhos envolviam corpos em decomposição, soterrados embaixo d'água, com peixe na boca. Esses espíritos, como eles tiveram as suas vidas ceifadas de uma hora para outra, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então eles procuravam algum tipo de ajuda. Eles automaticamente, eles se fundem ao plano espiritual e mesmo ficam com um pé aqui na matéria, pelo menos até ocorrer o desencarne total do corpo, o desligamento total do corpo. E nesse tempo de transição eles podem pedir ajuda, e essa ajuda às vezes vem para quem está conectado lá no plano espiritual, mas sonhando aqui. Mesmo que você não seja parente da pessoa, mesmo que você não tenha parente aqui no sul, mesmo que você seja de um outro país, você pode ter em seu sonho, ou na verdade sua experiência astral conectada ao plano espiritual, um pedido de ajuda desses espíritos, ou o que está acontecendo. Claro, alguns sonhos envolvem isso, realmente, o espírito pedindo ajuda, me ajude, me socorra, mas a maioria deles, esses espíritos estão em revolta. E quando eles se aproximam da pessoa que está sonhando, da alma da pessoa que está sonhando, eles tentam até sugar energia, mas na verdade eles não sabem o que realmente estão fazendo. Aquilo ali, para eles, é tudo novo. Essa nova jornada, ou nova etapa que eles vão ter na vida, só que agora no plano espiritual é tudo novo. Então, para aqueles que perguntam o que acontece depois da morte, a resposta é depende. Depende do jeito que a pessoa morreu, depende de como ela estava preparada. E nesse caso de tragédia, ninguém está preparado. Elas são pegas de uma hora para outra. Há casos aqui que eu estava lendo que famílias inteiras estavam em suas casas e simplesmente foram invadidas por lama, por terra, desmoronamento de encostas. E num piscar de segundo, eles perderam a vida. Pessoas que estavam dentro de restaurantes em beiras de rodovia e veio a encosta e tudo desmoronou. Então, como é a vida depois da morte, no caso de tragédias, ele é complicado para o espírito. Porque
Eles não estão preparados e eles ficam pedindo, eles vão procurar ajuda mesmo. Então, às vezes, você pode ter um sonho de algum espírito pensando que esse espírito está tentando sugar sua energia, tentando te assustar, botar medo, e não. É o meio que eles estão procurando para entender o que aconteceu e até pedir ajuda. Para eles ainda não sabem que estão nesse estado. Que seus corpos se encontram aqui, por exemplo, soterrados embaixo d'água e seus espíritos vagando um pouco, pelo menos até a transição completa para o plano espiritual. Eu sei que a conversa está se alongando e muitos não gostam de vídeos longos, mas nós precisamos entender estas coisas. Que o que acontece aqui na matéria interfere no plano espiritual, o que acontece no plano espiritual interfere aqui na matéria. É como aquele desenho do Yin e Yang, sabe? Acho que a maioria de vocês já viram, da cultura oriental, da filosofia oriental. É exatamente igual. A parte em preto, por exemplo, nós podemos chamar de matéria. A parte clara de plano espiritual. Um interfere no outro, mas estão conectados, interligados. É uma conexão. E é isso que faz o equilíbrio. Esses sonhos, as pessoas vão continuar tendo, porque ainda está acontecendo. Essa madrugada ainda teve rios enchendo, teve hospitais sendo afetados e pacientes também falecendo em razão da água. E depois que a água começar a baixar, o estado vai ter que ser reconstruído. A população, ela vai se sentir desamparada, com medo. Todos esses sentimentos, eles afetam o plano espiritual. E sonhadores do mundo inteiro podem ter acesso a isso, a essa interferência no plano espiritual e sonhar com esses sentimentos, com essas emoções. Alguns desses sonhos, aqui do segundo envolvendo o socorro das vítimas, era nítido ali que aparecia a reconstrução já. É uma parte até de sonhos premonitórios. Pessoas mexendo com britas, pedras, levantando muros, paredes. Para terminar, eu resolvi gravar esse vídeo porque assim, sempre que ocorrem tragédias e envolve um grande número de pessoas, os sonhos que eu recebo aqui do canal, eles começam a conter os mesmos elementos, as mesmas emoções, os mesmos sentimentos. O último, de grande proporção assim, que aconteceu foi a tragédia envolvendo o Covid. Muitas pessoas antes da Covid sonharam com o que iria acontecer, inclusive tem muitos desses relatos aqui no canal. Antes da Covid acontecer, se vocês forem ver, ali nas respostas que eu dei, eu colocava, parece que vai acontecer alguma coisa envolvendo um nível grande, um número grande de pessoas, desencarne grande de pessoas. E durante a Covid, muitos dos sonhos ali também eram parecidos com esse. O socorro das vítimas, hospitais, pessoas, espíritos desencarnados que não sabiam o que estavam acontecendo. Então, não adianta, a tragédia que ocorre aqui na matéria, no nosso mundo, no nosso plano, vai afetar o plano espiritual. Não que o plano espiritual não seja nosso, porque nós também estamos lá, vamos estar lá. Isso não tem como nós fugirmos. Mas é que eu estou falando de uma forma que fica mais fácil entender, tá? Porque, na verdade, eu fiz aqui separado o plano material e o plano espiritual,
mas na verdade eles estão sobrepostos, juntos, tá? Como aqui, ó, no Yin Yang. Você não vê o plano espiritual, mas ele está aqui, ele passa por dentro de você, ele está em cada átomo do seu corpo, em cada molécula, em cada célula. Estamos conectados realmente com isso. Não tem como separar. Tudo o que acontece aqui vai para lá, o que acontece lá volta para cá. E quando nós dormimos, nós temos um aumento das nossas sensações, da nossa sensibilidade ao mundo espiritual. Por isso que fica mais nítido, mais claro. Se você teve uma experiência recente, mesmo antes da tragédia, envolvendo o que nós falamos aqui, coloca nos comentários, relata aqui o que aconteceu, como foi o seu sonho. Se você está tendo sonhos assim, envolvendo o socorro de vítimas, envolvendo vítimas desabrigadas, alojadas em abrigos temporários, até mesmo o desencarne de espíritos que se encontram perdidos e que você acredita que de alguma forma é ligado à tragédia aqui no Rio Grande, coloca nos comentários. É importante. Esse vídeo vai ficar aqui na plataforma e pessoas do futuro podem ver depois, analisar o sonho de vocês, ver como que acontece. Possíveis estudiosos de sonhos do futuro podem ter acesso aos sonhos de vocês. Por isso eu considero tão importante. De toda forma, as nossas orações, as nossas vibrações positivas, as vítimas aqui da tragédia do Rio Grande do Sul fazem uma diferença enorme na vida delas. As nossas orações e vibrações positivas também aos espíritos desencarnados em razão da tragédia também fazem uma diferença enorme nessa nova jornada deles agora, mas no plano espiritual. Se você teve um sonho envolvendo tudo isso aqui que nós falamos hoje e está se perguntando o que eu faço agora, ore, reze, emane vibrações positivas. Se você quiser ajudar materialmente, existem os meios, está em todas as redes sociais no momento. Links, número de contas para doação. Então, é o que você sentir no seu coração. Mas não esqueçam de orar. E lembre-se sempre, nós estamos todos conectados. O que afeta um, afeta a todos. Deus abençoe. E obrigado pela paciência de terem acompanhado até aqui.